I'm sexy and I know it. Boa noite! Excelente noite! Maravilhosa noite! Marlon, Alessandra, Leandro Líria, Thiago Maia, Ive, Cláudio Vanderlei, Henrique Eds. Let's bora, gente, para mais um dia extraordinário, mais um treinamento incrível. Demetrios Youssef, Adriano Pinto, Enéas Rappel, ó, Everton Rodrigues aqui, Rafael Proetti e mais um pessoal aí. Tá com a câmera fechada, que puder abrir a câmera, vai ser muito bom para honrar, né, esse cara extraordinário que veio aqui dar esse treinamento para a gente hoje, que agora provavelmente não deve estar entendendo nada do que eu estou falando em português, né, mas fiquem tranquilos que daqui a pouquinho vocês vão entender tudo que ele vai falar em inglês, porque nós estamos aqui com o Thiago Maia, que vai estar traduzindo para a gente, né, tudo que ele vai falar em inglês, vocês vão traduzindo aí para o português. Uma pessoa que tem uma história extraordinária, uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer no último evento que eu fui lá no APRICOM, primeira vez que eu fui no APRICOM, conheci esse ser humano. Vocês viram ele aí no palco, inclusive, né? Ele que é o MC, o apresentador, tem um carisma, um sorriso, um jeito maravilhoso assim, de lidar com pessoas, né? Eu acho que faz parte do sucesso dele, né? Ele se conecta muito fácil, as pessoas conseguem, mesmo não entendendo o idioma que ele fala, conseguem se conectar com ele com uma facilidade muito grande. Até gostaria, Ti, que se você pudesse traduzir isso que eu falei agora para ele, seria bacana. Com certeza. Good evening, Josh. Can you hear us? Yeah, I can hear you just fine. Hi, pleasure to meet you. Super good to meet you too. I'm Tiago. I'll be translating this meeting for us tonight. And Fernando just introduced you a little bit. He's been telling us about your journey and how you guys also met in Las Vegas and how much we appreciate having you here and sharing this amazing story with us tonight. So thank you so much for being here. Oh, thank you so much. Thank all of you. How do I say thank you in Portuguese? Obrigado. Obrigado. Oh, obrigado. Wait, say it one more time. Obrigado. Obrigado. There you go. There you go. Obrigado. Yeah, thank you guys so much for letting me be here. I'm Josh. I live in North Carolina. We'll go O Josh morava em North Carolina, na Carolina do Norte. I'm 37 years old, and I've been in Apricot now for almost 2 years. 37 anos e ele tá na Apricot já vão fazer 2 anos. You know, I feel like everybody that comes to Apricot, you know, they see the winners, they see, you know, the possibilities of success, just like I did. Todo mundo que entra na Apricot, ele vê, né, as pessoas entusiasmadas com a ideia de trabalhar nessa linha de trabalho na Apricot, principalmente com esse potencial infinito da onde esse negócio pode chegar. But, you know, I think that what I want to share with you guys tonight will make the difference between someone who wants success and someone who actually experiences it. Ok. Então, a história que ele vai compartilhar hoje, existe a história de quem quer ter sucesso e existe a história de quem tem sucesso, quem atingiu o sucesso, e é disso que ele vai falar hoje. So success for me came, it was a long time coming. It was a slow and steady road. O sucesso para ele foi uma caminhada longa e dura para chegar até onde ele chegou hoje. I got started in direct sales back in 2011. Ele começou a trabalhar diretamente com vendas em 2011. Raise your hand or drop a 1 in the chat if Apricot is your first time being in sales.
Ele quer que vocês ou levantem a mão no grupo, ou digitem o número 1, as pessoas em que esse é o primeiro trabalho relacionado com vendas. Quem aí no grupo? Vamos ver. Levanta a mão aí para nós. Slowly but surely. Yeah, slowly but surely. Um, when I first got started in sales, I didn't know how to sell, and I wasn't a very nice person. Quando ele começou com vendas, ele não era um bom vendedor e tampouco era uma pessoa muito boa. I was a police officer, and Ele, nobody liked me. ele era policial, né? E disse que na época ninguém gostava dele. And I didn't like y'all either. I wouldn't have liked anybody either. Ele também não gostava de ninguém, né? Então viveu um período muito ruim aí da vida dele. But it's amazing what just a couple new philosophies or a couple new beliefs can do to you if you really hold on to them. Então é bem impressionante o que novas filosofias e novas crenças, quando a gente se agarra nessas crenças e nessas filosofias novas, a gente consegue realmente ter uma mudança muito grande de atitude. And when I look at an opportunity like this, it looks so good on the surface. We've got the best product, the best price, the best culture. We've got everything when you look at it from the outside. Então o que a gente tem hoje, né, quando a gente olha superficialmente para Apricot, já existe um potencial muito grande, né? Quer dizer, a gente tem o melhor preço do mercado, com a melhor liderança, com a melhor cultura em termos de companhia. But drop another one in the chat or raise your hand if you've been here long enough to realize that it's not as easy as it looks. Então, assim, levanta a mão, digita o número 1, quem já se deu conta que não é tão simples quanto parece. Let me raise my hand here. Yeah. Yeah, all of us. All of us. So let me ask y'all this. Has any of you ever been in a sauna? Então, ele quer perguntar aqui para a galera aqui, quem é que já esteve numa sauna aí? Levanta a mão, digita 1. Yeah, everybody knows what a sauna is, right? Uhum. When you first step into a sauna, whether it's after a workout or maybe you've been sick and you just get in there and it feels real nice. It's nice and warm and it even smells good. The cedar, the wood, the cedar, that wood smells good, doesn't it? Então, quando você entra aí numa sala de sauna, principalmente depois de um exercício, né? Aquele vapor todo da sauna com aquele vapor de eucalipto, né? Dá uma sensação boa, né? Quando a gente entra assim, numa sauna quentinha, né? My mother-in-law has a sauna in her garage, and every time we go to Vegas, I always tell her, I say, "Hey, Mama, can you turn the sauna on for me?" And she's got a little jar of essential oils in there that when it heats up, those oils smell real nice. Ok, então quando ele vai para casa da sogra dele em Las Vegas, ele sempre pede para a sogra dele ligar a sauna, para ele poder curtir esse momento, né, na sauna. But you stay in that sauna for about 10, 15 minutes, and it don't feel as good anymore, does it? Mas quando tu tá lá dentro já faz 5, 10 minutos, já não fica mais tão gostoso que nem tava antes, né? It starts to get real hot, and you É, start to sweat. muito quente, suor, né? And you're ready to get out after just a few minutes. It's like it almost becomes unbearable. E você tá pronto para sair, né? Em 5 minutos é quase que impossível ficar lá dentro. How many of you can relate? Do you know what I'm talking about? Quantos de vocês conseguem entender o que ele tá falando, né? Yeah. Uhum. This business is a lot like that. It looks real good from the outside. And when you first get started, it feels good and smells good. But the longer you're here, eventually it just gets miserable. Ele disse que o nosso trabalho hoje é como se a gente estivesse numa sauna, né? Quer dizer, a gente olha por cima superficialmente,
e parece que é muito fácil, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que não é tão fácil, tão simples assim, né? So I want to talk to you tonight about how you can stay in the sauna of apricot, how you can, raise your level of leadership using this word sauna. Ok, ele quer saber, né? Quantos de nós aqui quer saber como que a gente consegue, né, ficar dentro dessa sauna, e utilizando sempre a palavra sauna. So if you're taking notes, I Se want you to vocês write vão down on anotar, your paper. ele quer que vocês anotem num pedaço de papel. I want you to write it from top to bottom. De cima para baixo, vocês escrevam no papel. It'll look like that. Ok, SAUNA from top to bottom. sauna, or sauna. Yeah, however y'all want to say it. I don't talk like any of y'all, I don't reckon. It's just a little bit of the Brazilian accent. Yeah. And I sound like I'm a country boy from North Carolina. You do, but listen, I've been here for almost 20 years and my accent doesn't go away, buddy. So there's nowhere to go. I hear you. So, winning in apricot, if you want to be able to win here, you have to become a leader. Se vocês quiserem vencer na Apricot, vocês têm que se tornar líderes. And you guys have a fantastic leader in Fernando and his wife. E todos nós aqui temos um líder fantástico, que é o Fernando e a Priscila. I fell in love with them in Vegas when I first met them. Ele se apaixonou pelo Fernando quando eles se conheceram lá em Vegas. And if there's anybody that represents the true heart of a leader, it's that couple right there. E se tem duas pessoas que realmente representam, quando a gente fala em papéis de liderança, essas pessoas são o Fernando e a Priscila. So a lot of people, when they think of leadership, they just think of, being influential and having a lot of people follow them. Uhum. Quando as pessoas hoje pensam em liderança, elas pensam muito em influenciar as pessoas. And that's true. If you're going somewhere and you look back and there's nobody following you, well, then you're not a leader. You're just taking a walk. Então, se você olhar para trás e não deixa de ser verdade, porque se você olhar para trás e ver que ninguém está te seguindo, você não é um líder, né? So that S, let's talk about the word sauna. And the S at the top stands for servanthood. Servanthood. Então, o S, né, ele vai pegar e fazer uma analogia com a palavra sauna. Então, o S, ele vai usar o S como serventia. So servanthood, just like that. Uhum. A leader is meant to serve. Um líder a função. A leader is meant to serve the team. A leader is meant to serve you. It's meant to serve the homeowners. O líder, ele tem que servir os seus vendedores, os seus clientes e os seus parceiros, todo mundo. Matter of fact, if you guys have ever heard of probably the greatest servant, or we'll call him the greatest leader, the most influential man in the history of the world, he said that the path to greatness was service to many. Então, né, todos nós aqui do grupo sabemos quem foi o grande líder, né, na formação do mundo, né? Acho que isso nem precisa dizer. E ele mesmo falou, né, que o nosso trabalho era realmente vir para servir as pessoas.
And in case y'all didn't know who I'm talking about, that's Jesus. Yeah, e é óbvio que ele está falando de Jesus. So, I think that as your apricot business grows, and you start, or maybe it doesn't grow. Maybe you're running into a brick wall after brick wall after brick wall. Às vezes a gente se encontra numa parede, né? Onde a gente não consegue realmente passar dessa parede. I think it's easy to take a victim mentality and feel like woe is me. E assim fica mais fácil da gente se colocar numa posição de vítima, né? E nos perguntar o que a gente está fazendo de errado. When that homeowner cancels the appointment, or even worse, they sign the documents and then they cancel the project. Né? Então, quando a gente está falando daquele cliente que assina o contrato e depois cancela. It's really easy to start feeling down on yourself. É muito fácil de se sentir desestimulado. And the way to get out of that is to take the spotlight off you and go find somebody else you can serve. E como que a gente, né, muda isso, né? A gente parte para o próximo cliente que realmente vai querer ser ajudado e não toma isso nunca para o lado pessoal. The moment you start focusing on helping someone else, I promise you'll stop feeling so bad for your little situation. No momento que você mudar sua mentalidade, estiver disposto a ajudar as pessoas, a servir as pessoas, você vai ver que esse tipo de problema já não incomoda mais. Y'all with me? Make sense? Yeah, Okay. for sure. So servanthood, you got to find a way to serve. You always got to be serving. Fernando always talks to us a lot about serving, so Yeah. it's really cool that you actually follow the same line, so it's great to hear from all of you. Yeah, I didn't make it up. Jesus said it. Yes, sir. Number 2, the A. Ok, a letra A. Authority. Autoridade. The A in SAUNA stands for authority. And this does not mean I have authority over you. It simply means I have the moral authority because I've already done it. Ok. Então, quando a gente está falando de autoridade, não é de uma autoridade em cima de uma outra pessoa, e sim porque eu já passei por uma situação como essa, né? Eu já sei o que eu estou fazendo. A leader has to have some level of moral authority, or nobody will believe that they can get him anywhere. O líder ele tem que ter pelo menos um nível de autoridade, né? Para poder ser um líder. Mark Twain had a quote, and he said, if I was going to go to the moon, I'd like to go with somebody who's already been. Então, o escritor Mark Twain, muito famoso aqui nos Estados Unidos, né? Ele tem uma frase que ele diz: se um dia eu tiver que ir para a Lua, eu quero ir com alguém que já esteve lá. So if you guys, want to build a team, if you guys want to hire some really good setters, if you want to hire on some really good closers, then guess what? You need to go out there and set some appointments and close some deals. Então ele falou: se vocês quiserem, né, sair por aí contratando solar closers ou investindo em setters, né, vocês só vão conseguir fazer isso mostrando resultados. You got to do it. You have to prove it first before anyone's ever going to follow you. Você tem que provar primeiro até as pessoas realmente começarem a seguir você. And somebody might say, well, Josh,
well, Josh, how do I do that? And my answer is figure it out. E alguém pode vir e perguntar para ele assim, mas Josh, como que eu faço isso? E a resposta, ele falou, cara, descobre você mesmo. Figure it out. I know Fernando figured it out, didn't you? Yeah, o Fernando descobriu por ele mesmo. Então tá And aí um exemplo. and everybody ain't gonna figure it out the same way. E nem todo mundo vai conseguir decifrar isso da mesma maneira que o Fernando. Marlon might be buying leads and calling them. O Marlon, por exemplo, pode estar comprando leads e ligando para esses leads. Eve might be knocking doors. Ou podem estar, né, batendo de porta em porta. And, Raphael might be networking or doing stuff on Facebook. O Rafael pode estar fazendo networking ou fazendo tráfego pago, campanha no Facebook. There's a lot of ways for you to win here, but you'll never win if you don't figure out your way. Então ele falou que existem várias maneiras da gente conseguir ter sucesso dentro da nossa companhia. Então você tem que descobrir qual que é a melhor maneira para você. And maybe you're on the line right now and you're thinking, well, I don't know any homeowners. Então, às vezes, você pode estar numa situação onde você diz assim, mas eu não conheço nenhum dono de casa própria. Well, then you really got to figure it out. Então, realmente, você deve arranjar uma solução e escolher qual que é o melhor caminho. Maybe you need to find somebody that does know a bunch of homeowners and they can introduce you to them. Talvez você precise achar alguém que conheça, né, bastante proprietários de casa e engajar com eles de alguma forma. And the fastest way to make somebody like you and trust you enough to where they'll introduce you to people is, guess what? Go back to that S at the top. Serve them. Find a way to serve them. E a melhor maneira de você se conectar com as pessoas e conhecer pessoas que possam te apresentar para outras pessoas que têm imóvel, a gente volta para a primeira letra, que é servindo. Either way, That's really cool because we had a live a few weeks ago with somebody crazy good at networking, and he said the same thing. That's how I connect with people. I serve them. that's right. That's the only way I know how to. Awesome. So, either way, you've got to have some moral authority. E, de qualquer maneira, você tem que ter algum tipo de autoridade moral para que as pessoas sigam você. One more thing on authority. Mais uma coisa, quesito autoridade. Authority also means submission to the authority. Autoridade também significa ser submisso à autoridade. If something is happening here at Apricot, or if there's a rule, or if the comp plan changes or the system changes and you don't like it, guess what? Oh, well, it's not your company. Uhum. Então, assim, se houver alguma mudança no futuro, por exemplo, de procedimento, de plano de compensação, alguma coisa desse tipo, sempre a gente lembrando que, no fim das contas, né, a companhia é deles. Dave and Esther have been doing this for a decade. O Dave e a Esther estão fazendo isso por uma década já. And they've been in business another 2 decades before that. E eles já estavam em business 2 décadas antes disso, né? Dave was here with us last Thursday. Yeah. So that guy knows what he's doing, and Então, we as tá fazendo. he knows what he's doing. That's okay. He knows what he's doing, and us as sales reps, us as leaders in his company, we get to call it our company. We have to have enough servanthood that we respect his authority as well. Uhum. Então, assim, né, na nossa companhia, a gente, né, o Dave sabe o que ele está fazendo, né?
Então a gente tem que se dar conta que a gente serve para a companhia, né? Nós estamos servindo a companhia, né? Então resumidamente foi isso que ele falou, e que a gente tem essa noção de que a gente também serve como líderes da companhia, né? Então a gente está servindo ao nosso CEO, que é o Dave. So we've got servanthood and authority. Uhum. Então a gente tem serventia e autoridade. And the U is unity. Unity, união. This is big. Esse é bem importante. What Fernando and you, Tiago, and the other people on the line right now, what is happening here is unity. O que está acontecendo aqui, Fernando, eu, Josh, isso é união. You know, I run a team called the Sunny Badgers Ele tem um time que se chama o The Sunny Badgers, because we're crazy. porque eles são malucos. But we get along with everybody. Mas eles se dão bem com todo mundo. We have a comp plan that when you get to the top, it doesn't matter where the business comes from, you're getting paid on it. E, né, chega no topo, não importa de onde está vindo o business, você ganha em cima dele. And it's important for us as a culture and a community to stay united. É importante para nós, como cultura, como comunidade, que estejamos todos em união. Division is one of the fastest ways to kill your business. Estar dividido é uma das maneiras mais fáceis, de conseguir afundar um negócio. I believe that all of the great leaders, the good ones and the bad ones, were really good at breeding unity. Ele acredita que todos os grandes líderes, sejam ruins, sejam maus, sejam bons, eles todos carregavam essa questão da união com eles. And what I mean by bad ones, you know, like Hitler. Hitler was a great leader. He was just a terrible man. Yes, yes. Então ele está, né, só para usar como exemplo, quer dizer, ele usou o exemplo do Hitler como sendo um grande líder, mas infelizmente por um motivo errado, né? But he bred unity. Mas ele conseguiu unir as pessoas do povo da Alemanha. And what we need from each and every one of you on the line is to make sure we stay united. E o que a gente precisa, todo mundo aqui, é ter certeza de que a gente continue todo mundo unido. It is just as important to protect this house as it is to build it. É muito importante proteger essa casa, mais importante proteger essa casa do que construir essa casa. Nice. So unity. Então, união. Let's stick together. Vamos continuar todo mundo junto. So that when we get to the top, para quando a gente chegar lá em cima no topo, we can all be partying and making big money together. todo mundo vai poder estar fazendo festa e botando dinheiro no bolso. So, we got servanthood. Serventia. Serventia. Serventia, there you go. Authority. Autoridade. Autoridade. There you go. Unity. União. União. Yeah, there you go. And the N stands for noble. Nobreza. Ou nobre. Nobreza. There you go. Uau! Fernando likes that one. Nobreza. You gotta be, you have to have nobility. You gotta be noble. Você tem que ser nobre, você tem que ter nobreza. Noble. Another word I think of when I think of noble is ethical. Outra palavra que ele sempre relaciona com nobre é ética. Or integrity. Ou integridade. Perfect. Nobody wants to follow a liar.
ninguém quer seguir um mentiroso, né? Even liars, even liars will only follow other liars for so long till they get mad at each other. O mentiroso só segue um outro mentiroso durante um tempo, até eles conseguirem brigar e vai cada um pro seu lado. I had a mentor when I first got into business. Ele tinha um mentor quando ele recém começou no business. And he was a sales mentor, and he said, Josh, Ele era um mentor de vendas. Ele falou, Josh, the number one sales tactic a tática número 1 de vendas is the truth, é a verdade. said in an attractive way, É dita de uma maneira atraente so that the other person can understand it. para que a outra pessoa possa entender. That's very enlightening, man. It's true though. É verdade. I'll put it in North Carolina country boy terms. You might as well start with the truth because you will end up there. Ok. Então ele, né, adicionou uma pitada aí de quem é da Carolina do Sul, né? E basicamente é o seguinte, a mesma Can you repeat the last part? I'm sorry. Yeah. You better start with the truth because you will end up there eventually. Então você deve sempre começar a verdade, porque quando chegar no final você vai esbarrar na verdade de novo, né? Então por isso que a gente não mente. The good book says what's done in the dark always comes out to the light. That's Então right. tudo que começa, né, num quarto escuro, ele termina num quarto claro. So, Noble, let's be honest. Let's do what we say we're going to do. And Vamos ser honestos e fazer aquilo que a gente diz que vai fazer. And then, guys, last but not least, we have for the final A, Letra attitude. A. Atitude. Atitude. There you go. You're almost speaking Portuguese already. Let's go. Attitude. Yeah. Atitude. Uhum. Attitude is everything. Atitude é tudo. Say this. Falem isso. My joy is my job. Minha alegria é o meu trabalho. My joy is my job. Minha alegria é o meu trabalho. Minha. You have to manage your emotions. Você tem que controlar as suas emoções. Because your emotions will lie to you. Porque as suas emoções vão mentir para você. Your feelings will lie to you. Os seus sentimentos, eles também vão mentir para você. And if you don't watch that and manage it, it'll throw you out of this business. E se você não cuidar e controlar, eles vão tirar você para fora desse negócio. You know, Tiago, I've actually worked with people that had all the tools in the world. Ele já trabalhou com pessoas que tinham todas as ferramentas do mundo, They had all the skills, todas as habilidades, and they let their time frame e eles deixaram com que o tempo deles knock them out of the business. chutasse eles para fora do business, do negócio. Because they couldn't manage their emotions. Porque eles não conseguiam administrar as emoções deles. They might say, man, I'm working so hard and I've worked for so long and I'm still not winning. Eles dizem assim, cara, eu tô trabalhando tão duro por tanto tempo e eu não tô conseguindo vencer. When if they could have just managed their emotions a little bit better, Quando se eles tivessem administrado as emoções deles um pouco melhor and maybe served a little bit better, e de repente servido um pouco mais and embraced the unity a little bit more, e abraçado a questão da união ainda mais, they would have built some moral authority eles teriam autoridade moral
became noble, se tornaram nobres and won really big. e ganharam. Ganharam bastante. So your attitude is everything. Então, assim, a sua atitude é tudo. This is great. This is awesome. I And that, like how you connected everything. thank you. Thank Yeah. you. Because it's true. This business is not easy. And it's like a sauna. It looks real good and it feels real good when you first get started. Everybody's rah, happy and hugging and looking all good and hot and all that. But the moment you stick around, it gets hard. And you Yeah. need something to hold on to. And this is it for me. Então, assim, é isso que ele usa, né, nos momentos difíceis, porque como ele falou no início, quando a gente olha de fora, parece tudo muito fácil. E quanto mais tempo aqui dentro da companhia, a gente vai vendo que não é tão fácil assim, né? Que os desafios, eles ainda são bem grandes. So that's all I got for y'all. I hope you liked it. Awesome, yeah, this is really great, and for me specifically, I was living today one of these days of a lot of frustration with deals falling apart, and this was the first time where I actually took time off the screen and I said, you know what, I'm not gonna be mad because it is what it is. I did the best I could do. And if it doesn't work out, the next deal is gonna work, né? That's right. Então eu tava falando para ele, o Fernando sabe disso porque a gente conversou hoje, eu tive um momento de muita frustração hoje em dia, né, com alguns deals meus, pessoalmente, que eu falei para ele aqui. Então eu tive um dia muito frustrante. Hoje, pela primeira vez, eu realmente tirei um tempo da tela, fui caminhar no meu condomínio. Quando eu voltei, o pensamento já era assim, cara, se esse deal não for, o próximo vai ser. Yeah, thank you. Thank you. Fernando, gostaria de adicionar alguma coisa? Do you have time for a couple questions? Yeah, I have time. Okay, great. I think let's start maybe with Fernando. Fernando, you want to start? Show de bola, Josh Wyles, Thiagão, incrível, adorei aqui tudo que ele falou. Anotei aqui a sauna, tudo aqui, e fiz mais umas notas aqui, ó. Gratidão, thank you so much, né, por toda esse ensinamento, toda essa tradução que você trouxe de uma forma muito simples aqui. Uhum. Quer traduzir para ele, Thiago? Então, Josh, Fernando wants to thank you, first of all, for being here and to say these amazing things and putting this in a very easy perspective for everyone to understand. Thank you. Thank you so much. E vamos abrir aqui agora, pessoal, para algumas perguntas para vocês. O Josh tem uma história incrível, né, de superação de vida, né? Ele contou para a gente lá no último ApriCon. Eu acho que aqui, por falta de tempo, ele acabou preferindo passar esse treinamento. Foi muito bom, mas vocês podem fazer perguntas para ele. Hoje ele é um National Junior Partner, né? No nosso ranking, hoje o National fatura aí em torno de 400 a 700 mil dólares, até mais, né, por ano. Então, é um cara que tem resultado, que sabe o que faz e que também, como mostrou, passou por desafios não só nesse negócio, quanto na vida. Então, levanta a mão aí quem quiser agora e vamos fazer pergunta. Então, eu vou fazer a primeira, tá? Já vou levantar minha mão aqui para mostrar que eu aplico o que eu estou falando. Então, já levantei minha mão para fazer pergunta. Quem quiser, levanta a mãozinha aí. Quem não sabe levantar a mão, vai em reactions ou em reações, que você consegue levantar a mão para perguntar, ok? Então, vamos lá. Any questions? Vai lá, Fer. Eu quero perguntar assim, qual foi o maior desafio que ele já teve, né, na questão desse negócio de solar? So, Josh, what would you say was your biggest challenge into this business? Waiting so long to get paid. Esperar tanto tempo para ser pago. Esse foi o maior desafio. Yeah, dude, that's brutal sometimes, bro. É brutal, né? Ter que esperar, né? Yeah. Esse foi o maior desafio que ele encontrou.
Vai lá, Great. Thiago. So I have a question for you. With the knowledge that you have today, if you were starting in this business right now, what would you have done differently? Então, assim, eu estou perguntando para ele se com o conhecimento que ele tem hoje, ele tivesse começando, o que que ele faria de diferente? You know, I would have found a way to buy leads a lot sooner. I would have gotten in, you know, I love this new, you know, some of these new programs that are out there. Uhum, I would have reinvested some of my money a lot sooner in leads because I sell virtually. I don't knock doors and I don't go in homes. Matter uhum. of fact, my top guy, my right-hand man, my brother and partner, Patrick, just joined me, and we're in that same boat together. And if it were me to do something different, I'd Uhum. have got in and reinvested and bought leads a lot sooner. Gotcha. Então ele disse que se ele pudesse voltar no tempo, ele de repente teria investido mais cedo na compra de leads, por exemplo, porque ele não faz door knocking, é tudo virtual, então ele acredita que ele poderia ter começado a comprar leads mais cedo do que ele começou. Thank you. Yeah. Próximo, quem que a gente tem aqui? Adriano. Adriano? Vamos lá. Tá fechado o microfone aí, Adriano. Bom, gostaria de perguntar which tactics did you use in the beginning? Did you use the most? And one, já respondeu, né? Which tactics he would use nowadays para os leads? So what approach do you have when purchasing leads, for example? Pode repetir, Adriano, desculpa. Sim, quais foram as táticas que ele já usou de vendas? E aí a segunda pergunta ele já respondeu, né? Que seria comprar os leads, que seriam as táticas que ele usaria hoje. Tá. Do you use any other tactics rather than buying leads today? Oh, sure. I still recruit. I've run some ads on Indeed and LinkedIn to find other appointment setters. Uhum. And then, you know, I came from network marketing, and I did that full time for, you know, the last 10 years. And so I had a pretty large network that I was able to tap into and hire on some pretty decent setters. Ok. Então ele disse que ele já trabalhava, né, na área de vendas. Então para ele já tinha um network muito grande de pessoas que ele conhecia. Então foi fácil para ele, na verdade, recrutar essas pessoas, né? Ao invés de estar recrutando clientes, né, que é o que muita gente faz aqui, né, na questão dos afiliados. Então foi isso. Perfeito, obrigado. Thank you. No problem. Thank you. Vamos lá, próximo. Ive, Oi, boa noite. boa noite. Quando a pessoa quando a gente está fechando a compra e a pessoa já assina os contratos, ele falou aí de que às vezes a pessoa vai lá e desiste. E depois de assinar os contratos, ela pode desistir da compra? Eu acho que seria uma pergunta mais técnica, né? Para os treinadores, nesse caso. E pode Pode. sim, pode sim. Tem um Até ela... prazo, a gente dá um prazo de 10 dias, né, para ela, mas ela pode desistir sim da compra. Ok. Bom, Tá, Obrigada. ok. Yeah. yes! She asked a technical question that we were actually able to give her an answer. Got it. We have the first lady with her hands up, Priscila Let's go. Priscila. Oi! Primeiramente, quero agradecer o Josh, maravilhoso, como sempre, com essa energia, esse sorriso,
que contagia todo mundo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Gratidão pelo tanto que contribuiu, foi muito bom. Adorei, não sabia da sauna, com certeza vou utilizar. Então, primeiro traduzir isso, depois eu vou fazer a pergunta. So she wanted to first of all thank you very much for being here and with this amazing smile, the positivity that you carry around with you. So it's always nice to feed from this positive energy. Thank you. E eu quero saber, assim, qual foi o maior desafio que ele já teve como líder? Qual foi alguma coisa que aconteceu com a equipe dele e que, de repente, ele teve que resolver? Ou, enfim, qual o desafio que ele teve literalmente com a equipe, com pessoas, não com o cliente e nem com a empresa, mas como líder de pessoas? Okay. So what would you say was your biggest challenge when we're talking about leadership? So we're not talking about clients, we're talking about team building and being a leader. What would you say was your biggest challenge so far? That's a really, really good question. It's coming from the First Lady. Yeah. You know, Priscilla, I'm an emotional guy by nature. É uma pessoa emotiva por natureza. I wear my heart on my sleeve. Nice. And Usa o coração na manga dele. And something that I had to get used to and learn is that not everyone stays. Algo que ele teve que aprender é que nem todo mundo fica. I fall in love real quick and I give a lot. Ele se apaixona muito fácil, ele se doa muito. And it breaks my heart sometimes when I see somebody that I believe in, that I've served, and that I've given and put a lot into, and then they leave and go do something else. Então ele fica muito triste quando ele vê uma pessoa com potencial, que ele se doou para essa pessoa e a pessoa simplesmente resolve desistir e fazer outra coisa. And I've had to learn to not take that personally, and I've had to learn that, you know, that's just the way it is, and I've had to learn to love them on the way in and love them on the way out. Nice. E ele teve que aprender a lidar com isso, né? Que nem todas as pessoas vão ficar, e that's okay. Que ele precisa amar as pessoas na entrada e amar elas na saída também. Great. Muito Amazing. bom. True heart. Eu tenho essa mesma questão que ele. Eu acredito que eu tenha feito essa pergunta exatamente para poder ter essa resposta. Agora, o quanto persistir na pessoa, ou seja, deixa eu pensar na pergunta assim, o quanto ele ainda assim insiste e investe para que essa pessoa não desiste? Qual o ponto de deixar de desistir, de deixar ela ir, sabendo que ela tem potencial? Até que ponto que a gente tem que insistir, ou em que ponto que desiste e deixa ela seguir o rumo dela? Não sei se você conseguiu entender, formular essa pergunta. Consegui. So Priscilla is saying that she asked if feels the same as you do. So really the great point is when do you let this person go? You know, how long are you going to insist because you know that person has the skills, the ability, but you know she just wants to quit and do something else. Bye. See you later. Bye. Ó, dá tchau, tchau e deu assim, ó. I mean, if she's asking when do I see him out? Yeah. Just like that. Assim. Yeah. Yeah. Because it's a lot easier. It is a lot easier to give birth than it is to raise the dead. É mais fácil dar à luz do que ressuscitar o morto. Uau! Não, sensacional. Porque eu falo muito sobre isso, inclusive nos treinamentos, mas eu confesso que quando eu vejo um potencial e alguém que eu gosto, eu fico assim, poxa, eu queria realmente que essa pessoa viesse, mas também ao mesmo tempo eu percebo que eu acabo gastando energia, sendo que essa energia eu poderia estar colocando no próximo, que poderia. Exato. Muito obrigada.
pela resposta. So she's saying that she talks a lot about that on her mentorships, and because no matter how much she talks about it, she says that she still feels the same. But then when she realizes all the energy and all the work that she puts in, then sometimes it's a little bit easier to let it go. Yeah, it's tough. And I don't know that. I think if you are an authentic leader who genuinely cares, it'll never hurt less. You just learn to get over it faster. Quando você se torna líder, né? Você consegue deixar isso passar mais fácil e naturalmente e focar mesmo nas pessoas que interessam. Ok. Cool. Next, Leandro. Leandro! Tá desligado o microfone aí, Leandro. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Noite. Pessoal, antes de mais nada, manifestar aqui minha gratidão ao Fernando, que me convidou para fazer parte desse grupo sensacional, fantástico. É a primeira vez que participo e estou muito feliz. Agradecer ao Joss pela aula, anotei tudo, como o Fernando também, e aqui peguei minhas anotações. A analogia que ele fez em cima da palavra sauna foi sensacional, minha especialidade é vendas e com certeza vou utilizar isso na minha carreira, na minha jornada, tá bom? Então, a minha pergunta que eu tenho, sem mais delongas, é a seguinte. Dos leads que o Joss disse que comprou, que ele adquiriu, quais foram as 3 principais objeções que ele enfrentou para que essas pessoas pudessem disponibilizar as contas de luz, para que então a gente pudesse fazer essa análise e entender se realmente aquele imóvel, aquela casa pudesse ser beneficiada pelo projeto que nós temos. Quais são as 3 principais objeções? E se ele puder, e não for abusar da bondade, como é que ele quebrou a principal? Ok? Qual foi a maneira que ele quebrou a principal objeção? I like that question. Gostei da pergunta. So he asked, when you are, purchasing leads and addressing those new leads, what would you say are the 3 most common objections that you have? And when you list the most common one, what did you do to overcome that objection? Okay, that's a good question, Leandro. Great question. So the top 3 objections. Number 1, you buy a lead and they say that number 1 objection I get is I'm not interested. Número 1, não estou interessado. Okay. Number 2, I don't have time to take a look at this. Não tenho tempo para olhar. And number 3, I can't afford it. Não tenho como pagar. Okay. Those are the 3 top objections that I get. And the one I get the most is, never mind, I changed my mind, I'm not interested. Aqui ele toma mais essa. Deixa para lá, eu mudei de ideia. And so what I say to that is one of 2 things. Sometimes I'll say, well, então ele diz uma ou outra coisa. Sometimes I say, well, of course you're not interested. You don't know anything about it. Why would you be interested? Claro que você não está interessado, você não conhece nada sobre esse assunto, então como que você estaria interessado? And that works sometimes. E às vezes funciona. The other thing I'll say is, this ain't sports and this isn't a hobby. There's nothing interesting about solar. It's a numbers game. A outra que ele diz é o seguinte. Can you repeat that? Just so I can. Yeah. What I say, not interested. What do you mean? This ain't a sport and this ain't a hobby. There's nothing really to be interested in solar. It's a numbers game. Então, isso não é um esporte, né? Isso não é lazer, não é um hobby. Então, não tem nada que faz disso interessante. Isso é energia solar e é um jogo de números. Send me your bill and let me see if the numbers make sense. Me manda a sua conta que eu vou ver se os números fazem sentido.
Because Uau! I bet you you'd be interested if I can save you $50 a month. Porque eu acredito que você ficaria interessado se eu conseguisse salvar para você $50 por mês na sua conta. Yes. I love it, man. Sensacional. I worked before purchasing leads as a loan officer and as an insurance agent, and by far these were the three most common objections I had. Always, yeah. Yeah, it's just changed the industry, that's all. Yeah. Perla, cadê você? Tô aqui. I'm Aqui. so sorry. I'm so sorry at first because I cannot have my camera on of the baby right now, putting him to Shame on sleep. you. Hi, Josh. Oh, sorry, I can't do that. Okay, Josh, first of all, thank you so much for being with our team tonight. It's been a pleasure to listen and learn from you tonight. My question is related to family. I first saw your video from Fernando from Apricom last year, and I saw you and your wife, and it was just when I first started, and seeing your story and your background and see you with your family there, it really inspired me. So my question would be related to that, on how you get the people that are closer to you, which is your family, to be there for you, and how you get everybody in the game. Like, how can we get it's me and my husband in the business, so it's kind of like we supporting each other, but of course sometimes one drop the ball and the other one is not interested as the other. I'm not sure really if your wife is working with you at the moment, but I see that you guys do work together. So I would like to have a word of wisdom on related to that. So is your question directly, what can you do to make your husband a little bit more engaged and a little bit more on top of things in the business and with you there? I think the family in general, he is engaged in a way, but sometimes one is not as much as the other, and not just like me and him, but like the people, like our the system, like with kids and the times. Sometimes like Apricon, and we have to travel, I have a little baby, and I mean just more like as a support for the family. I see that Apricot in general is a family business, and that's why I got interested at first. At first I thought it's a man business, it's a man world, and then once Apricot came and I saw your story, one of them, together with others people stories there in the stage, it really inspired me to keep going. So now for me and for my team, I would like some word of wisdom on how we gather support from our family and how we work as family. A lot of us here, it's like wife and husbands working together in the team, so that would be nice. Yeah. Então, resumindo um pouco a pergunta da Perla, né? Ela quer saber como que ele faz, porque a Perla, né, conheceu ele lá, viu os vídeos dele do Apricom, e parece que a família trabalha toda muito junto. Então ela queria saber como, se ele tinha alguma dica para dar de como que a gente consegue, muitos de nós aqui trabalham com uma esposa ou com algum parente, como que a gente consegue manter todo mundo engajado da mesma maneira. The easiest way to answer that question is, Perla, people will support you a whole lot faster and better if you're winning. So you just need to go out there and win real big, and then everybody will want to be around you. Ela falou que o melhor jeito de conseguir fazer com que as pessoas fiquem engajadas é ganhando. Quando as pessoas verem que você está ganhando, todas elas vão querer estar fazendo a mesma coisa. I hope that helps. I mean, if you go out there and win, you create a winning environment around you, people will be attracted to that. People will want to step up and help. People will want to support even more. You keep serving, you go get that moral authority. Yeah. Yeah, you go get that moral authority, and people will be flocking around trying to be around you to win.
if you'll Isso. Então, quando você estiver ganhando, as pessoas vão estar querendo ver o que você está fazendo e vão naturalmente seguir o que você está fazendo, né? Com resultados. Awesome. Thank you so much, Josh. You're very welcome. Tiago, Tiago! Xará, só abrir o microfone aí e mandar a pergunta. Tiago FNX. Hi. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria de saber quanto tempo ele demorou para fazer a primeira venda e quais as ferramentas que ele usa para comprar leads, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google, qual que ele usa? So first of all, he wants to know how long it took for you to make your first sale, and what type of platforms do you use for lead generation? Is it Facebook? What type of platform are you using for lead generation? Yeah, it took me 3 weeks to make my first sale. 3 semanas, For my first sale. primeira venda. And I as far as leads go, I've done a little bit of everything. Right now, I'm using clean energy experts. I'm doing some Facebook ads. I'm doing some YouTube ads, and I'm buying live transfers from Ask Solar. Clean Energy Experts, right? Yeah. Ok. Então ele faz bastante tipo diferente, né? Ele faz Facebook, faz YouTube, tem plataformas que ele está usando hoje que é o Clean Energy Experts. E what was the name of the other platform for lead generation? Ask Solar, and then I also do Facebook and YouTube lead ads. Ask Solar, e YouTube e Facebook Ads. Isso é onde ele está fazendo ultimamente. Ok? Beleza, Maurício? Thank you so much. Thank you, Tiago. Tomorrow I'll let you go, man. Oi, boa noite, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Então, eu queria saber qual a tática que ele usa para poder colocar pessoas no time e fazer com que as pessoas fiquem no time. Além do incentivo primeiro tem que ter o perfil, né? Segundo, a motivação, que é o dinheiro, que é o que todo mundo está querendo. E assim, eu consegui algumas pessoas, consegui as contas, mas eu estou com dificuldade de marcar o Zoom. Essa é a maior dificuldade, entendeu? Que aí quando eu falo com eles, não consigo falar com a pessoa, está trabalhando, aí já é tarde da noite. Eu queria ver se ele me tinha uma dica assim para conseguir fechar isso. Então, seria alguma dica para você conseguir marcar as apresentações, é isso? Isso. Tá bom. So, Josh, he wants to know, because he was able to acquire a few, actually to get a few energy bills, but he's having a lot of trouble setting up the appointments. Would you have any advice on how we can get from having the bill to actually scheduling the presentation? Have you built a system with your trainer? Is he a trainer or does he have a trainer? He has a trainer. Has the systems been built and are there savings? Yes. Então você tem, né, um treinador. Então o projeto, se você conseguiu a conta, o projeto ele já está pronto e já existe algum tipo de benefício para o cliente. Yes. Ok. Sim, correto. Mas Ok. o meu problema é, tipo assim, eu não consigo marcar o Zoom. Entende? Eu consegui as contas, mas o Zoom eu não estou conseguindo, porque foram 2 indicações. Yeah. E eu pergunto tento entrar em contato, a pessoa está trabalhando ou já é tarde da noite, aí não tem como ligar. Yeah. So he's having trouble setting up the appointments. So here's what I do.
and you might not like this answer, but I'll go back to the homeowner straight up and say, listen, you sent me your bill. There's savings involved here. You need to sit down with me and let me show you how much money I can save you. Ele disse que às vezes, né, talvez você não vá gostar da resposta, mas às vezes a gente tem que chegar para a pessoa e dizer assim, cara, tu já me deu a tua conta, já existe um benefício, então agora eu preciso te mostrar qual é esse benefício que a gente tem para você. Isso é reto e direto. Yeah, I mean, I try to be respectful about it, but you just quit asking and start telling them. Uhum. Então, assim, tipo, a gente tem que ser educado, mas às vezes a gente tem que parar de perguntar e mandar, né? And if that doesn't work, replace them. Go find some new people. E se isso não funcionar, foca o seu tempo em outras pessoas que realmente estejam interessadas. Então, o que acontece é isso? O Fernando me ensinou, isso é direto. Hey, Mauricio, Fulano, you can do this. Like, Maurício, you can do this. você consegue, é isso que ele está te dizendo, entendeu? Não desiste, não, né? ok. A gente Aí vai o que acontece? a gente vai tomar muito não ainda antes de tomar o sim. É isso aí, Mal. E aí, quando não dá, já te falei, se você tenta uma, duas, três, quatro, na próxima faz um vídeo, a gente manda para a pessoa esse vídeo produzido do projeto dela, entendeu? A gente já fez algumas vendas assim, como eu te falei, beleza? É nóis, irmão, tamo junto. Entendi, obrigado. Próximo Henrique, depois Enéas, e a gente fecha aqui, tá? Fala pro Josh aí. Okay, so just two more, Josh, and then we wrap it up. Sorry. That's fine. Ok, Yeah. vamos lá. Henrique. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é envolvendo captação de leads pelo Facebook Ads. Eu gostaria de perguntar ao Joshua, primeiro agradecê-lo pela presença, que tipo de interesse específico ele tem utilizado nas campanhas de Facebook para atingir o público americano? E também, que criativo, qual tipo de criativo ele tem usado que tem dado mais certo para ele e para a equipe dele, para atrair o máximo de leads no menor custo possível, já que o custo alto do lead é um problema para todo mundo, né? E quanto mais barato, melhor, porque tem mais leads e mais número, beleza? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Qual era a sua primeira pergunta? Desculpa. Ok. No Facebook tem os interesses específicos, o público que a gente quer alcançar. Eu gostaria de perguntá-lo que interesse ele tem mais usado, se é um interesse aberto ou se é um interesse específico, por exemplo, a pessoas que viajam frequentemente, ou pessoas que têm interesse em negócio, negócios, finanças, enfim. Isso eu falo para o público americano, né? Que é o público que eu acredito que ele faz a captação. Sim. So his question is regarding Facebook ads. How are you directing your campaigns? People of interest, what are you doing? Are you focusing on a certain type of people? A little bit more on how you direct your Facebook ads. I personally don't direct the Facebook ads. I just pay somebody else to do it. I'm sorry. Então, eu vou ser honesto, ele paga alguém para fazer para ele não faz. Ok, thank you. Eu imaginei que fosse isso. I'll have to agree on that one, Josh. It takes a lot of time to do it. Próximo, Enéas para fechar. Lá, Enéas. Hey, Josh. Thanks for being here and taking the time, your valuable time, to be with us. I'm sure you're a busy guy, and I actually had the pleasure to meet you at a meeting in Tampa. I think that you guys did about 8-9 months ago. So, and it was the first encounter that I was having with Apricot at the time that Fernando invited me. I'm a feel guy, right? So besides intellectual stuff, like I usually like to feel the crowd. So I really felt my way into Apricot. And I don't want to ask any more like technical questions. I guess I'm just going to wrap this up by asking you more of a sort of philosophical question about your big why. Like, what would be
speak why, given that solar is solar, it's solar panels, right? And what is it that motivates you? And yeah, I guess I'll leave it at that. O Enéas perguntou para ele o que realmente motiva ele, né? O porquê dele estar fazendo o que ele está fazendo hoje. Well, my mama died when I was a little boy. She got killed in a car accident. Your mom and dad? No, my mom. Ok. A mãe dele morreu num acidente de carro quando ele era muito pequeno. And my dad was a crackhead and was never around much. E o pai dele usava crack e nunca estava em casa. So now I have 2 daughters. Agora ele tem 2 filhas. And I want to give them the best life that any parent could give them. E ele quer dar para elas a melhor vida que um pai pode dar. I also believe in God and that his son Jesus is our only savior. E ele acredita que no nosso Deus e Jesus como único Salvador. And when I turn 40, I don't want to have to sell anything to make money. I want to have a big enough team built in the next 3 years, 2.5 years, to where I can go and pursue ministry full time. Então ele quer daqui 3 anos, quando ele fizer 40 anos, não precisar mais participar nas vendas e poder ficar só focando na parte de team building. E ele vai ter tempo para ser um pastor. Ele quer ser pastor. Nice. So I got a lot of work to do. You do, man, but it's very noble, right? And noble. So, I mean, you want to be a minister. That's serving God, as its core. So, it's beautiful, man. It's really, Thank you. really nice. Thank you. Yeah, thank you for that answer. Appreciate it. Yeah. Yeah, no problem. Yeah. There. Sensacional, sensacional. Peraí, Yes. fala aí, Josh. No, I was just going to say, I want to thank y'all so much for having me. Thank Priscilla. Thank Fernando. Thank Tiago. Thanks this whole team. You guys are awesome, and I appreciate it. Of course, man. Of course, that it's really great to have you here. I agree with Priscilla. You bring an energy with you that's very nice to see. It's very contagious, let's put it that way. So very nice. Thank you for your words, man. It's really great. We appreciate it. Fernando. Sensacional, Josh, incrível. Thank you so much. A gente vai continuar aqui, pessoal, com vocês, falando algumas novidades rapidamente, tá? Para a próxima semana. E vamos lá. Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado aí da reunião do Josh. Deixa eu só falar para ele aqui, né? Para ele não perder o gancho. Josh, so Fernando wanted to thank you once again for being here and participating. And thank you so much. Hopefully we can have you back anytime. I'd love it. And I'll see y'all at AprilCon. We'll see you there, man. Thank you so much. Oh, yeah. Abre o microfone aí, galera. Agradece o Josh. Thank you, Josh. Vai, galera. Thank you, Josh. Thank you, Josh. Thank you, Josh. God bless you, brother. Thank you. Thank you, Josh. Thank you. Obrigado. Obrigado. My leader. Uhul. Sensacional. Pessoal, vamos lá rapidamente aqui, só para não segurar muito mais vocês. Espero que vocês tenham gostado do Josh Wyles. Ele não pôde contar a história dele, mas com certeza lá quem vai estar em Las Vegas vai poder ouvir a história dele. A história dele é incrível. Ele como policial, ganhava $30 mil só por ano, gente. E vocês imaginaram isso? E aqui nos Estados Unidos não é moleza ser policial, não, tá? E ele conheceu esse negócio hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso rapidamente aqui. Né? Hoje a gente tem um programa de referência, tá? Muito legal. E esse programa de referência vocês têm que usufruir dele, que é, se a pessoa indica uma pessoa para vocês para colocar solar, vocês podem pagar $1.000, porque vocês têm bônus para isso e a gente tem como colocar isso no próprio sistema. E se ela indicar 3 clientes, automaticamente você pode pagar $1.500 por cliente, ou seja, uma pessoa vai ganhar $4.500 para referenciar clientes para vocês. Eu tenho várias pessoas que me referenciam clientes todos os meses, e essa é uma excelente estratégia aí para quem, de repente, está com dificuldade de ter leads. Você pode ter parceiros que vão ganhar $1.000, $1.500 só para indicar amigos que têm casa própria
e que desejam economizar com energia, entendeu? Então essa é uma excelente dica, a gente já coloca no slide para que você pegue isso como uma sacada, ok? Então vamos lá. Próxima tela, aqui é o ranking. Olha só que legal, gente. Solar Advisor é o nível quando você atinge 3 vendas. Aí você passa por um curso, você vai ter o seu próprio portal, você vai poder fazer vendas sozinho, né? É o próximo passo depois do afiliado. E você tem 59%. Hoje, uma média de ganho do Solar Advisor é de 0 a 150 mil dólares aí por ano, ok? O Apricot Pro Club, ele aumenta para uns 300. O que é o Pro Club? É a pessoa que faz 3 vendas e 3 recrutamentos por mês, ou 6 vendas dentro do mês. Por isso que vai de 200 a 300, ok? E o M2B Club são as pessoas que estão marchando para o bilhão. A empresa, se vocês não sabem, está faturando quase $1 bilhão e as pessoas estão ajudando a marchar para o bilhão. Vai chegar aqui e tem que fazer 8 vendas. Você recebe reconhecimento, a nacional, né? Recebe alguns brindes da companhia e você está fazendo uma média de 400 a 500 mil dólares aí por ano, né? Com 8 vendas mensais. Junior Partner, você precisa ter 3 pessoas no seu time e automaticamente você passa a ganhar 69% sobre as suas vendas pessoais. E vai de 10 a 16 sobre as vendas do seu time. Aqui você começa a ganhar overrides, ok? Você ganha uma média de Junior Partner de 400 mil a 700 mil dólares aí por ano. O Regional, você 400 a 700, National, Executive Partner e Partner. E depois vem o Executive Partner aqui no final, né? Executive Junior Partner aqui. E tudo vai aumentando aqui os bônus para vocês, ok? Então, o foco, qual que é o seu foco? O Josh, ele já está aqui em National, indo para Executive. Então, ele está há 2 anos na companhia e está fazendo de 400 a 700 mil dólares. Ele é um dos maiores líderes hoje dentro da companhia, um dos maiores locutores, um dos maiores comunicadores dentro da empresa hoje, né? Realmente é um cara sensacional aí. Vocês vão conhecer... Treinador também. Treinador, né? E por aí vai. Mas beleza, a gente está aqui buscando agora ajudar o máximo de pessoas a chegar ao nível de trainer, junior partner. E nós temos algumas pessoas para reconhecer aqui hoje. Então, eu queria que vocês abrissem o microfone e dessem uma salva de palmas para o Alan e para a Alessandra, que fizeram aí a primeira venda no período de 10 dias e atingiram o nível de rockstar. Parabéns! 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 Congratulations! Congratulations! Sensacional, o Alan e a Alessandra, olha que trabalho incrível. Eles foram... Parabéns! Um amigo meu me chamou no Instagram e falou, como é que é esse negócio? Esse amigo meu, sabe onde ele mora? Na Inglaterra. Da Inglaterra, né, nós nos conectamos com a Perla, fazendo parte do time da Perla e do Enéas hoje, e eles conheciam alguém aqui em San Diego. Eles afiliaram a Lei e o Alan daqui de San Diego, na Califórnia, e hoje eles já são rockstar, estão fazendo um trabalho incrível, com certeza vai estar vai ser Solar Advisor, Junior Partner, treinador e por aí vai. O próximo que eu quero reconhecer aqui com vocês, Rafael Proet, que também atingiu o nível de rockstar. Parabéns, Rafael! Parabéns, Rafael! Boa, garoto! Parabéns, Rafa! Boa, garoto! Parabéns, Rafa! Parabéns, Rafa! Parabéns, Rafa! Parabéns! O que é rockstar, gente? A pessoa que atinge o nível de uma venda e um recrutamento no período de 10 dias a partir da data de cadastro. E o Rafael fez esse feito. Parabéns, Rafael, está fazendo um trabalho incrível. E não só fez esse feito de rockstar de uma venda e um recrutamento no período de 10 dias, como ele também atingiu um segundo nível, que é o de All-Star, que ele fez 3 vendas e 3 recrutamentos no período de 30 dias. Então, Rafael, Tá louco! como All-Star! Parabéns, Rafa! Merecido, Obrigado, muito bem, obrigado. parabéns. Esse é o cara. Apoio. Marlon, Sensacional, Fernando. Rafael. Gratidão de verdade. Parabéns, meu anjo. Fala aí, Rafa. Tá contigo a palavra, irmão. Fala aí. Legal, legal. Obrigado, Fernanda, pelo espaço. Agradecer a toda a equipe, né? Muito o que o Josh trouxe para nós representa, na minha opinião, muito a nossa equipe, né? A união, a integridade, seguir o nosso líder, Fernando, aí, que tem nos ajudado muito, né? Então, gratidão, Fernando, por todo o apoio, né? Todos os treinamentos, toda a ajuda que você tem dado para toda a equipe. Ao Marlon também, aí, que tem me acompanhado aí nas vendas, tem se dedicado muito, a gente tem mantido o contato diário, né? Muito próximo, né, Marlon? E agradeço também muito o seu apoio. Gratidão de verdade a todos vocês. Tamo junto. Você vai longe, garoto. Sensacional. E não podemos deixar de reconhecer, né, o nosso treinador mais que oficial, né, entrou para o time de treinadores oficiais da Apricot Solar agora, né? Não só um closer, mas sim também um treinador reconhecido. Também está no grupo de trainers da Apricot oficial, Marlon Campos. Parabéns, Marlon, treinador! Cara! Uhul!
Parabéns, Parabéns, Marlon. Parabéns, Não. Parabéns, parabéns. Mário, quero só fazer uma pergunta. Foi fácil? Não. Você sabe que não. Já falei isso várias vezes. Não é fácil, né? É ter foco, realmente você tem que ter foco, força de vontade, saber exatamente aonde você quer chegar, né? E a gente tem uma ferramenta extraordinária para nos levar a um tempo muito mais rápido onde a gente quer chegar. Só que requer dedicação, requer atenção, né? É difícil, mas as coisas vão andar em seu determinado tempo. Mas vale muito a pena quando as coisas começam a andar. Quando as coisas começam a andar, aí você vai começando a respirar. Cara, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que tudo está dando certo, mas, né, o começo é difícil, gente, entendam. O começo é difícil. Você vai receber não, você não vai conseguir o lead, as pessoas, né? Eu vi o rapaz aí falando, poxa, eu não consigo marcar, eu peguei a conta, não consigo marcar, fica aquela né? A ansiedade, ela toma conta para que a gente gere esse resultado logo, né? Vai dar um pouquinho, para um pouquinho, respira, né? O Thiago Maia foi andar aí hoje, dar uma caminhada, caramba, não está dando certo, não está tão certo, as coisas, né, vão emperrar, mas com calma elas vão conseguir andar e vão tomar o trilho. Depois que tomar o trilho, meu filho, já viu aquele vagão de trem antigo que você só coloca a madeira lá no fogo e pau na máquina? É isso aí, só coloca a madeira que o resto o trem vai fazer, filho. Vamos embora. Ô, Marlon, eu tenho uma pergunta para o Marlon. Para mim? Porque é o seguinte, né? Acredito que todos nós, treinadores, a gente, eu pelo menos, né? A gente sempre está tentando metrificar o que a gente está fazendo, né? Então, a gente sempre tenta fazer ajustes, seja na apresentação, seja nos follow-up, seja... A gente está sempre revendo esse processo, principalmente quando ele não está dando os resultados que a gente espera. Você diria que tem alguma coisa que foi crucial, assim, que tenha provocado uma mudança? Ou você acha que foi simplesmente o fato de não desistir? Boa pergunta. Junta muita coisa, né, Tiago, nessa hora. A questão de não desistir, das coisas não estarem caminhando, ela nos leva a algumas reflexões. Cara, não está dando certo. Isso não é para mim, vou procurar outra coisa. Ou, cara, não está dando certo. Onde eu estou errando que eu posso melhorar? Exato. Então, isso vai partir de você, né? A inteligência emocional que o Josh estava falando aqui, que, por sinal, eu fiquei, cara, encantado com tudo que ele falou. Serviu muito para mim, eu acho que para muita gente. Mas a questão emocional, ela vai falar muito, ela vai direcionar o seu coração e a sua cabeça. Nesse momento que as coisas não estão dando certo, vou desistir, não é para mim, ou, cara, tá dando errado e aonde eu estou errando. Então, eu procurei saber onde estava o erro ou onde eu poderia melhorar, né? Se era na prospecção, se era na questão da apresentação ou se era na questão do fechamento, aonde eu estava errando. O problema, Tiago, é que eu não sabia aonde eu estava errando exatamente. Exato. Então, eu fui rever todo o passo a passo de prospecção, de apresentação e de closer, de fechamento, né? Vou tirar aqui, ó. Eu acho que não vai dar para ver, né? Não dá para ver por causa do meu... Tem um papel que eu... chama-se checkmate. Acho que talvez agora dê para ver um pouquinho. Chama-se checkmate. Então, isso aqui melhorou muito o meu fechamento com o cliente. Então, na hora de fazer o fechamento, a pergunta de fechamento, você já fiz toda a apresentação. Eu mudo a minha apresentação de acordo com o cliente. Eu procuro obter informações do cliente e vou de encontro às necessidades dele. Procuro obter informações da rede elétrica dele, entendeu? E para levar o máximo de informações atualizadas para a realidade que ele vive. E no fechamento, eu mudei isso e melhorou, as pessoas gostavam, mas, né, a grande maioria ficava de pensar, de dar resposta depois, vou consultar minha esposa e tal.
Então, eu criei um checkmate. Então, nesse checkmate é onde a gente cerca o cliente de... Cara, eu não tenho como sair daqui. Ele me cercou de tal forma que eu tenho que dar uma resposta agora. Então, isso melhorou muito o meu resultado na questão de apresentação e fechamento. Rafael é uma prova disso, né, Rafa? Rafael, nós fizemos 3 apresentações e 4 vendas. Estou certo, Rafa, ou estou errado? Exato, correto. 3 apresentações e 4 vendas. Porque teve um cliente que comprou 2 vezes. Pois, exato. Entendeu? Então, isso melhorou muito, graças a Quem Deus. não conhece a história do Marco, a gente tem um estudo de caso, que está lá, inclusive, no nosso drive, né? Tem um estudo de caso lá do Marco, muito bom, por sinal. Muito bom, muito bom. E para resumir, assim, o Marlon ele ia nadar de braçada se ele só morasse em outra cidade. Já no início. Porque ele Verdade. com uma gana, com uma garra, com uma raça, assim, ele falou, caraca, conheço todo mundo aqui. Na hora de mudar Eu para sou Orlando. líder da minha igreja e tal, e não sei o quê. Todas essas características que ele colocou, né? Ele tinha autoridade na cidade, tinha autoridade na igreja, já era um líder servidor, já tinha unidade com as pessoas lá, já servia, já era nobre, já tinha atitude. Só que quando ele se deparou, ele estava numa cidade que não é ProSolar, que é a cidade de Jacksonville, que tem uma companhia, né, que não é muito fácil de vender projeto solar, é bem complicado, né? Tem que ser muito doido para conseguir vender para a galera lá, né? Porque é diferente. E assim, ele conseguiu, mesmo assim, superar esses desafios, não desistiu, né? Não conseguiu vender para nenhum amigo, bem dizer, né, Marlon? Porque não deu certo. Amigo nenhum. Amigo nenhum. Ou seja, Eu também. Eu esqueci de vender para amigo, né? Porque vender para amigo não dá certo. Já me deu certo. Aí ele se virou, fez marketing digital, foi fazendo network, foi fazendo recrutamento, afiliados e tal. Dornock. Dornock, fez Dornock. Primeira venda foi por Dornock, olha isso, gente. Então, não tem como dar errado. Basta você ter autorresponsabilidade, encontrar seus desafios. E o que eu posso dizer é que o Marlon, por esses desafios todos que ele passou para chegar a ter treinador, foram vários desafios, tá, gente? Vocês não fazem ideia. Isso forjou ele. Hoje, eu posso dizer com todas as letras que ele é um dos melhores closers que tem de fechamento de venda solar dentro da Apricot Solar. Por quê? Porque esses desafios foi fazendo com que ele se melhorasse a cada novo desafio. Então, hoje ele é um dos melhores. Eu coloquei ele para fazer uma apresentação com o Adnei, que é do nosso time. O Adnei, meu Deus, mandou uns 10 áudios aqui. Meu Deus, como é que esse cara é bom, mano? Que loucura, esse cara é bom demais. Será que um dia eu chego nesse nível e tal? Mas ele entrou cru, igual todo mundo aqui, entendeu? Mas ele não desistiu. Ele pegou os desafios e usou de combustível para chegar onde ele chegou. E é só o piso, irmão. Ele vai chegar no topo, tenho total certeza, Marlon. Parabéns, viu? Vamos juntos, nós todos. Parabéns, Marlon. Tá puxando o bonde aí. Muito legal de ver, hein, cara? Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Não Obrigado a precisa todos. ser Obrigado, fácil, basta Fernando. valer a pena. Valeu, Marlon. Tamo junto. Você está preparado para a promoção, gente? Olha só, promoções aqui. A gente tem uma promoção desse mês para vocês se aproveitarem dessas dicas que o Josh deu, que o Marlon deu, que o Thiago deu. Qual que é a promoção desse mês? Ainda está valendo, ó, para o Setter, do dia 1 ao dia 10, a gente está no dia 7, então 8, 9, 10. Vocês têm 3 dias aí, ó. Uma venda, você vai ganhar um ticket para Las Vegas. Então aí, quem já ganhou, tá feliz da vida, que já ganhou o ticket, já fez a venda, já realizou. E tem pessoas que estão na trave aí para fazer os fechamentos amanhã, assinar hoje, entre hoje e amanhã. Então corre, liga para o máximo de pessoas. Sabe que a dica que eu dou para você, Ive, Adriano, Henrique, vocês estão aqui? Liga para os seus amigos, Cláudio, fala assim, irmão, eu estou concorrendo a um concurso aqui que eu preciso de uma conta de luz para mim ir para Las Vegas. Você pode me ajudar? Acabou. E não é verdade? Estou falando a verdade. Aí a pessoa manda a conta de luz para você para te ajudar a ir para Vegas, para ganhar esse presente para ir para Vegas. Aí você monta o projeto para ela e vai. E aí você vai fazer essa venda e vai conseguir realmente esse ticket. Mas aí você faz isso com várias pessoas e vai conseguir umas 10, 20, 30 contas para que nós aqui como Closer possamos ajudar vocês a realizar essas vendas aí. Fechou? Então do dia 1 ao dia 10, corre lá. Outra promoção, viagem all inclusive, agora março e abril. Ó, prorrogamos para março e abril. Quem não fez em fevereiro tem a chance de fazer agora em março e a chance de fazer em abril. A viagem completa, com passagem, com hospedagem, todos os eventos, ingresso, café da manhã, almoço, jantar, todas as festas incluídas que a gente vai ter lá em Las Vegas durante os 3, 4 dias de evento. Para quem for trainer acima tem 4 dias, para quem não for trainer é 3 dias. E aí vai ter tudo isso incluso com 4 vendas apenas, tá?
Então tá valendo, vai que dá certo. Terceiro, o primeiro a fechar Junior Partner até o evento aí Precon, Las Vegas vai ganhar um Mustang laranja, ainda tá rolando, tá aqui. Tiagão, Marlon, olha lá o Marlon ali, tá com o carrinho na mão já, cara, que loucura. O Marlon já está com o pé dentro do carro já. É dentro do carro, ato profético, sensacional. Tá lá, ó. Eu Olha que lindo. quero, hein? Eu quero, hein? Muito bom, gente. Treinamentos, estamos aqui com todos esses dias de treinamentos. E para finalizar a nossa reunião de hoje, a gente vai começar a abrir treinamentos e apresentações em espanhol e inglês. A partir da semana que vem, estamos produzindo um vídeo maravilhoso para ajudar vocês muito. Um vídeo com uma agência muito top. O vídeo vai ficar muito profissional para ajudar vocês aí com conseguir marcar as apresentações, conseguir aumentar o nível de consciência das pessoas em relação à energia solar. Fechou? Material em inglês, Fer? Oi? Inglês, português, espanhol. Apresentação em inglês, português e espanhol. O slide está pronto agora, está finalizado nossos slides. Já está traduzido para inglês, já está traduzido para espanhol. Para a gente já começar a partir da semana que vem. Segunda, reunião em inglês, português e espanhol. E treinamento na terça, em inglês, português e espanhol. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse dia de hoje, que foi muito legal. E semana que vem a gente vai trazer mais um grande expert aí, né, para poder trazer mais insights e informações para vocês. Tamo junto, eu amo a vida de todos vocês, quero ver vocês todos no topo. Let's bora, gente! Fique com Deus! Obrigado, Fer. Boa noite aí, todo mundo. Obrigada, Fê. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tenha uma boa Boa noite. noite. Boa noite, Parabéns boa a noite, todos. gente. Galera. Obrigado, Fê. Boa noite. Obrigada, boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado.